Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da Academia B Pro. Eu sou o Lincoln Oliver e hoje a gente vai falar como unificar planilhas com modelos completamente diferentes no Power BI. Você vai ver como é muito fácil e muito útil, principalmente se você tem planilhas que usam a mesma informação, mas estão despadronizadas. Como é que você faz para unificar as duas e juntar, mesmo com padrões diferentes? Você ajeita tudo isso, transforma uma coisa só no Power BI de maneira muito fácil e simples e automatiza de uma vez por toda todo esse trabalho que você tem, às vezes, de ficar copiando e colando a informação de uma planilha para outra. Então, já deixa o seu like aqui embaixo e se inscreve no canal da Academia B Pro para não ficar por fora de nenhum conteúdo novo. Então agora a gente vai ver como é que a gente unifica duas planilhas diferentes no Power BI aqui sem a gente ter problemas, tá? E a gente vai ver que é muito fácil a gente fazer isso em menos de 5 minutos. Tá pronto, a gente só tem que tomar alguns cuidadozinhos e a gente sim consegue pegar planilhas diferentes e unificá-las no Power BI de uma maneira muito fácil. Então, para a gente ver esse exercício aqui na prática, eu tenho duas planilhas diferentes aqui, tá? Mas elas têm basicamente o mesmo tipo de informação. O que vai mudar entre elas duas é que de repente o nome de uma coluna em uma está de um jeito, o nome de uma coluna em outra está de outro, o nome da aba, da planilha mesmo em si, tão diferentes. Como é que eu faço para unificar elas duas no Power BI? Se quando você utiliza o modelo lá de parse, que a gente já mencionou em outro vídeo aqui, vou deixar o link aqui em algum lugar desse vídeo para você dar uma olhada lá também. Como é que a gente faz isso se a gente tem tantas diferenças entre essas planilhas? A gente vai ver como é que a gente unifica isso no Power BI de uma maneira muito fácil. Então, para a gente começar aqui o nosso exercício, primeiro eu vou importar aqui as planilhas, tá? Para esse tipo de caso aqui, você vai precisar importar as planilhas de maneira diferente, tá? Você vai precisar pegar elas individualmente. É diferente de quando a gente trabalha com pastas, quando você quer unificar planilhas do mesmo modelo, que tem a mesma estrutura, você pega elas por modelo de pasta. Aqui você vai precisar pegar uma a uma, tá? A não ser que você tenha 10 planilhas de um modelo específico, aí você importa as 10 de uma vez, ou que e aí o outro tipo, outro modelo que você tenha no outro modelo também 10 versões ou 10 planilhas diferentes que sigam ali o mesmo modelo entre si. Você quer unificar 10 de um lado e 10 de outro, você unifica primeiro. Isso está tudo mostrado passo a passo no nosso outro vídeo, como unificar planilhas com bases iguais, tá? Com estruturas iguais, não é o caso aqui. Você vai unificar primeiro as que tem bases iguais e depois vai seguir esse passo aqui para você poder unificar diferentes, tá? E aí a gente vai ver bem claro o que são essas diferenças aqui, quais tipos de diferenças que você pode ter. Você vai ver que é muito fácil. Vou chamar essa planilha aqui de tickets, tá? E agora eu já vou importar outra aqui, então vou lá em pasta de trabalho do Excel, tickets aberta, até nomeei errado, que a primeira que eu tinha pego era de chamados, na verdade. Eu vou importar as duas também e a gente vai ver que elas têm algumas diferenças entre si. As principais diferenças que a gente tem aqui não são em termos de dados. Os dados são basicamente os mesmos, com diferença aí de períodos. Uma tem um período, outra tem outra. E aí isso pode acontecer muito aqui no caso para vocês. Deixa só eu renomear aqui primeiro, chamados, e de baixo vai ser tickets. Isso pode muito acontecer para casos onde você tenha duas equipes diferentes fazendo relatórios parecidos com o mesmo tipo de informação e aí você quer unificar isso, ou que você mudou de sistema, o sistema gerava a informação no padrão, o seu sistema novo gera em um outro padrão. Existem várias situações onde você precisa unificar relatórios que são completamente diferentes, mas contêm o mesmo tipo de informação e você quer enxergar isso como uma coisa só no Power BI. Só que se você importar modelos diferentes de planilha, o Power BI não vai conseguir unificar isso automaticamente. E é aí que a gente pega essa sacada aqui e faz essa unificação. Então a gente vai observar as diferenças que a gente tem aqui. Basicamente, as diferenças estão no nome das colunas, tá? Então a gente tem aqui basicamente a mesma informação, ó, número do chamado, data da abertura, data de vencimento, solicitante, responsável, prioridade, status e origem do chamado. Aqui a gente tem tickets também, a gente tem, ó, é a mesma coisa. A gente tem uma coluna aqui que é o número do chamado, só que nessa daqui ele chama de ticket ao invés de chamar de número do chamado. Aqui ele chama de data início, data fim, então já vê que é diferente. Aqui o nome de quem solicitou aqui é requisitante, aqui em vez de estar responsável é técnico e esse tipo de coisa. Então a gente consegue ver que são umas coisas muito bobinhas. A informação que eu tenho aqui dentro não muda muito, tá? E ainda que eu tivesse aqui, a gente tem o mesmo número de colunas.
colunas, tá? Ainda que eu tivesse uma nova coluna aqui com outra informação completamente diferente, tá? A gente poderia fazer essa unificação. E aí como é que a gente faz isso? Primeira coisa que vai ser importante a gente fazer, a gente vai precisar unificar o nome das colunas aqui. O nome das colunas precisa ser igual. E aí como é que eu faço isso? Eu olho aqui na primeira, então, número do chamado, data de abertura, data de vencimento. Então eu vou colocar aqui, eu vou renomear no Power BI, lembrando que isso não afeta em nada o seu arquivo original, tá? Só o Power BI dentro dele, ele vai ler aquela planilha, aquela base e vai mudar o nome dela ali de como ele entende aquela coluna. Então vou chamar essa daqui, ó, de número do chamado. Aqui eu tenho data de abertura, então vou mudar essa aqui, a informação para data de abertura. Uma coisa que é importante dizer aqui também, as colunas não precisam estar na mesma ordem, tá? Se ela estiver aqui completamente bagunçada, se eu jogar essa coluna para cá, não vai ter efeito nenhum. Só preciso que as colunas estejam exatamente com os mesmos nomes. Claro, só as colunas que representam a mesma informação. E aí é importante que a gente só mude o nome das colunas, tá? E não importa a ordem que elas estejam, tá? Então, independente se eu jogar essa coluna para cá, se ela tiver em outra ordem, não tem problema. Eu só preciso que o nome das colunas estejam iguaizinhos aqui, tá? E aí a gente vai chamar essa aqui então de data de abertura. A próxima vai ser data de vencimento. Requisitante a gente vai mudar para solicitante. E técnico a gente vai chamar aqui de responsável. Então a gente já tem basicamente aqui as mesmas informações com os mesmos nomes, tá? Vamos só conferir aqui, ó, solicitante, responsável, prioridade, status, origem. Essa daqui a gente vai precisar mudar também. Então, em vez de abertura, vai ser aqui origem. E aí, a partir disso, você tem as mesmas informações ali com o mesmo nome da coluna, é muito fácil a gente fazer a operação. E aí vem uma dica aqui também, se eu tivesse outras colunas nessa daqui que não tivesse na outra, ou vice-versa, não teria problema nenhum, que ele vai acrescentar essas colunas individualmente sem problema nenhum. E como é que a gente faz para unificar essas duas agora? Muito fácil. A gente vai usar a função acrescentar consultas. Eu recomendo que você use acrescentar consultas como novas, tá? Mas você também pode acrescentar consultas. O que é isso aqui, tá? Ele basicamente vai copiar toda uma planilha dessas aqui, seja chamados ou tickets, e vai jogar embaixo, vai colar embaixo da outra planilha. Por que eu gosto de colocar aqui o acrescentar como novas? O acrescentar consultas como novas, ele vai criar uma nova tabela, onde ele pega uma e joga embaixo da outra. Então vai ter uma nova tabela ali com a junção das duas. Quando você acrescenta consultas direto, como aqui eu estou na ticket, eu estaria pegando tudo aqui das chamadas e jogando direto da tabela tickets. Eu acho isso ruim, porque se você precisar fazer alguma mudança na tabela tickets depois, você vai estar já pegando também as informações da tabela chamadas. Então, minha recomendação é que você use acrescentar como novas sempre. E aqui você vai escolher a primeira tabela, nesse caso a primeira aqui tabela, eu posso escolher tanto a ticket quanto as chamadas, e a segunda vai ser aqui as chamadas, e vou lá, eu tenho uma tabela com tudo combinado. Como o nome das colunas é exatamente o mesmo, ele vai entender que tem que colocar exatamente aqui embaixo do mesmo nome de coluna. Então aqui eu já tenho todas as linhas para ela, data de vencimento, solicitante, e aqui vocês podem conferir se está tudo certinho. Vejam que a data de abertura aqui, ele criou duas colunas diferentes. Por quê? Porque o nome da coluna ali está diferente, tá? Tinha um D ali no meio que eu não botei. Como é que a gente conserta, ajusta isso? Porque as informações disso aqui, na verdade, tinham que estar aqui dentro. Melhor coisa aqui que foi eu errar, porque agora a gente vai ver como é que a gente conserta esse tipo de coisa. Basicamente, eu volto aqui e conserto aqui. Não tinha esse desenho aqui na frente, só botar data abertura. Quando eu voltar lá para minha outra consulta, pronto. Agora a data de abertura está toda preenchida, aquela outra coluna que ele criou aqui não existe mais, e eu já tenho a unificação de planilhas completamente diferentes. Isso aí te dá uma flexibilidade para trabalhar com relatórios, com estruturas diferentes e unificar isso de uma maneira automatizada no Power BI, porque agora todas as vezes que você atualizar esses relatórios, eles vão ser unificados automaticamente aqui no Power BI. Isso é muito útil para uma série de situações para você resolver aí estruturas mais complexas de dados quando você precisa fazer essas unificações. Se você gostou dessa dica, deixa o seu like aqui no vídeo, não se esquece de se inscrever no canal da Academia MB Pro para não ficar por fora dos novos conteúdos, das novas dicas que a gente vai compartilhando aqui.
E deixa aqui no comentário o que você quer ver para os próximos vídeos, se essas dicas estão sendo úteis ou não para você. E eu vou ficando por aqui, até uma próxima aula.